Quando uma vinheta de estúdio aparece lá na tela de cinema, é engraçado como é que a gente pensa num filme específico, né? Por exemplo, a vinheta do 20th Century Fox, eu já penso logo que vai começar Star Wars. Você pensa o quê, Belbrelano? Titanic, né? Titanic. Cada um tem um filme específico. Só que também tem a Play Art, aquela vinheta que a gente sempre viu, mas nunca pensou muito bem sobre ela. Eu tô errado? Quando passa ela, me lembra imediatamente de Cavaleiros do Zodíaco. É impressionante. Mas o que eu tô pensando aqui? Ela deu uma sumida, não deu? Porque hoje também a gente não tem muito VHS, DVD pra gente assistir. Será que ainda existe? Hoje nós vamos investigar o que aconteceu com a Play Art. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente entender o que aconteceu com a Play Art, e eu acho que você vai se surpreender, a gente tem que entender um pouco sobre a história do VHS, porque foi lá que ela se criou. O VHS foi criado nos anos 70 para competir com uma outra tecnologia, o Betamax. Se você é velho o suficiente para saber o que é Betamax, muito prazer, nós também sabemos. Betamax era um outro tipo de tecnologia de vídeo. É como se fosse assim, eles estavam competindo para ver qual que ia ser o padrão do mercado. Porque antes de ter uma fita cassete, antes de ter uma fita VHS, tiveram vários outros concorrentes. Mas no Brasil mesmo, o VHS só chega nos anos 80, com aquela promessa, a possibilidade de você ter um cinema dentro de casa. Meu Deus, é bruxaria? Não, é tecnologia. O primeiro videocassete brasileiro foi feito pela Sharp, que não é muito brasileira, né? Mas é lá de 1982. Era o modelo VC8510. E o engraçado é que aqui no Brasil, o VHS sobreviveu bastante tempo, até o início ali dos anos 2000, e passou até um pouco, porque a gente gostava muito da tecnologia de poder gravar as coisas da televisão num VHS, coisa que não dava para fazer num DVD. Quem não tinha uma pilha de gravações da televisão? Eu gravei Cheque em Branco, Os Batutinhas. Bom, mas a Play Art, vendo esse mercado aquecido do VHS, começou a atuar no mercado, mas começou mesmo em 1984, quando ela foi fundada, não com o nome Play Art, mas com o nome Video Art do Brasil. Parece bem um nome de VHS que nem tipo O Brasil em todas as Copas, né? Que todo mundo tinha aquele... A Copa de 70, o goleiro Manga. Mas ela começou a atuar aqui como distribuidora de filmes. Você sabe o que faz uma distribuidora? Basicamente, eles faziam acordos com as donas dos filmes. Vamos supor que a Warner Bros. Estava precisando lançar um negócio aqui no Brasil. Então eles falaram assim, ó, gente, a gente distribui isso aqui pra você, pro cinema, né, pra VHS, pra não sei o quê. Aí a gente vai ter que entrar em alguns acordos. Por exemplo, o filme é bom? Você acha que o filme é bom mesmo? Ele tem que ser lançado no cinema? O povo vai assistir? Beleza, vamos lançar ele no cinema. Aí eu vou falar com tal sala, tal sala, tal sala, tal sala. Mas é um filme meio B, de bosta? Então vamos lançar ele direto no VHS, porque aí ele passa despercebido ali. Quem viu, viu. Comprou, comprou. E eles também fazem uma medição ali, falando assim, ó, esse aqui a gente pode pôr em tantas salas, esse aqui menos salas vai ser suficiente. Por isso que a gente vê alguns cinemas que tem só aquilo, só aquele filme na sala. É uma previsão ali que eles fazem do sucesso ou não. Mas a Play Art foi fundada pela família Betim Coutro. A presidente é a Elda Coutro e o vice o Otelo Coutro. E continua sendo um negócio familiar até os dias de hoje, mas que mudou bastante. Não é uma família que a gente saiba toda a história, eles são meio contidos assim, mas sempre que estão falando sobre cinema, eles aparecem para dar um tostão da voz deles. Teve até uma declaração da Elda quando ela estava reformando um cinema que a gente vai falar daqui para frente. Cinema é uma coisa que tem que ser preservada, afinal, se você tem um problema e entra no cinema, se deixa levar, esquece. Depois sai com a cabeça melhor e a dificuldade até parece menor, se não tiver alguém chutando a sua cadeira, né? Porque aí você entra no cinema e vai estressando, né? Acontece. Mas no início, a Play Art tinha um foco totalmente diferente.
bastante em VHS educativos e também em documentários. Inclusive, eles tinham até um contrato com o National Geographic. Mas só que eles chegaram num determinado ponto e viram ali que não era a coisa mais rentável do mundo, né? O pessoal, assim, não se interessa tanto por documentário aqui no Brasil, ainda mais antigamente. E eles resolveram que o melhor era abrir as porteiras e distribuir os filmes aqui no Brasil. A principal parceria deles, e que é bem grande, era com a MGM, que é a Metro-Goldwyn-Mayer, aquela do leão, que trazia alguns blockbusters, né, que ainda nem tinha esse termo, mas uns blockbusters aqui pro Brasil, aqueles filmes grandiosos, como por exemplo O Vento Levou, Ben-Hur, Poltergeist, O Fenômeno, e eles também tiveram um contrato de exclusividade com a New Line Cinema até 2011, e lançaram vários filmes bem legais por aqui, por exemplo, um box de coleção de Cavaleiros do Zodíaco, bonito viu o negócio, nossa, Play Art me nota. Foram eles que distribuíram também um dos clássicos do cinema nacional, Cinderela Baiana, o filme da Carla Térez. Debi Lloyd 1, Debi Lloyd 2 é da Play Art, A Hora do Pesadelo 1, 2 e 3, e vários outros filmes que com certeza você deve lembrar de um aí. Era interessante também porque toda produtora, né, distribuidora, tinha a sua própria versão da vinheta de pirataria, e a da Play Art era bem pesada. Mas assim, o VHS era legal, porque tinha as capinhas todas diferentonas lá, tinha aquela do Jurassic Park com a fita amarela, que era em alto relevo, do Jumanji que você brilhava, né, tinha meio holográfica. Mas vamos falar um negócio sobre os DVDs? Os menus de DVD são muito nostálgicos. Nossa, você põe um DVDzinho ali e aparece um menu com as cenas do filme, você pode extras, legendas. A gente não tem mais isso, porque a gente tem streaming agora, a gente não tem mais acesso a isso. Era muito legal. Mas só que chegou num ponto que isso ficou pequeno demais para Play Art, que queria expandir, e o próximo passo seria começar a ser a própria exibidora dos filmes. Eles queriam ir para o ramo do cinema. Nascia então o grupo Play Art, que foi uma mudança de nome proposital para mostrar que eles faziam mais do que só trazer os filmes. Primeiro, vamos tentar entender como é que é o modelo de negócio do cinema, né? Porque ele não é o mesmo desde sempre e tiveram algumas mudanças, mas vamos lá. Primeira coisa é que desde os anos 90, que começou esse boom de cinemas mesmo, multiplex aqui no Brasil, multiplex é que tem várias salas, ali por volta do início do Plano Real, custava um ingresso de cinema mais ou menos R$ 2,10. Hoje já tá beirando, assim, o infinito, né? Porque eu não vejo limites, eu não sei nem quanto que tá mais, porque eu já desisti. Mas vamos falar que é uns cinquentinha? É, uns cinquentinha. Mas agora eu tenho um dado impressionante pra você aqui. Você sabia que o negócio do cinema mesmo não é o ingresso? Sabe quanto que eles levam, em média, assim, acumulado na pipoca? 10.000% de lucro. É muita coisa. E o mais engraçado é como começou o costume da pipoca, porque se você parar pra pensar, é uma coisa muito lógica, assim, cinema e pipoca, e a gente não consegue mais desassociar. Mas isso é um costume que vem lá dos anos 30 nos Estados Unidos, depois da Grande Depressão. Porque o cinema naquela época era uma coisa super chique, elitizada, que você não podia entrar com nada pra comer. Mas aí, como os comerciantes lá não tinham tanto dinheiro para investir, eles iam de carrinho lá para fora dos cinemas e começavam a vender pipoca, que era uma coisa muito barata. Só que o pessoal começou a comprar lá de fora e ficar comendo. Só que a chiqueza tem limite, né? Hora que entra o dinheiro. O pessoal dos cinemas começou a gostar da ideia e colocar para vender dentro do cinema. E assim começou o costume. Mas voltando aqui pro Brasil nos anos 90, teve também uma queda do cinema aqui. E muito por causa do Fernando Collor. Porque aqui no Brasil tinha quase que uma empresa de capital misto, mas que era 70% do governo, que chamava Embrafilmes. E ela que era uma distribuidora aqui no Brasil, que fazia distribuição de filmes nacionais, incentivava algumas coisas e tal. Só que o pessoal na época achou que tinha muito favorecimento e acabou deletando essa empresa. Não existia mais. Beleza, você quer fazer um negócio assim? Tudo bem, só que você tem que planejar o que vai acontecer depois, né? Não teve plano. O número de salas no Brasil caiu muito e o número de espectadores foi pro saco também. Ou seja, o mercado entrou em crise. Mas se tem crise, também tem oportunidade. E em 1995, as coisas começaram a melhorar no ramo do cinema. E o símbolo desse movimento foi o filme Central do Brasil, que fez muita bilheteria por aqui. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país. Em março de 96, o grupo Play Art compra um cinema, que era o Circuito SUS Cinemas,
avaliado em 50 milhões de reais. Eles tinham 40 salas em São Paulo e o grande plano da PlayArt era expandir para 180 salas. Eles nunca chegaram nesse número, né? Até porque era bastante coisa. Mas eles fizeram algumas reformas importantes em uns cinemas clássicos. Por exemplo, o antigo Cinema Marabá, que teve a sua inauguração em São Paulo em 1944 e que teve a sua estreia com o filme Desde que Partisse. O engraçado é que ele era só uma sala com 1.655 lugares. Imagina o tamanho desse cinema. E como ele foi um cinema muito popular ali nos anos 40 e 50, a reabertura dele e a reforma que eles fizeram gastando 8 milhões de reais foi bem noticiada. Foi uma ótima propaganda. Agora ele foi dividido em 5 salas de cinema, que no total tem 1.100 lugares. Outro cinema renovado foi o PlayArt Bristol, que ficava num shopping na Avenida Paulista. E a PlayArt também investiu nos cinemas VIP, Very Important Pobre, né? Porque a gente gasta um dinheiro ali junta para ir nessa sala VIP. Que é uma sala que tem garçom, tem um monte de coisa assim, né? Umas regalias, umas poltroninhas. Eu não vou falar que é ruim não, porque é bom, viu? É divertido, você fica lá deitadinho, é um sonho, né, meu Bruno? Aqui nós temos uma cozinha industrial que faz desde aquele recheadinho de queijo brie até um petit gâteau. E o petit gâteau leva 20 minutos para fazer. Nessa cozinha industrial, com o forno chefe que a gente tem, ele faz em 1 minuto e meio. A PlayArt já chegou até a lançar revistas. A PlayArt News e a PlayArt Kids, que todas falavam de cinema, mas dependia do público adulto e o público infantil. Mas distribuía filme, fazia um monte de cinema agora. Como que tá a PlayArt atualmente? A expectativa eram de 180 salas. O que tinham mesmo eram 40 salas, mas hoje só sobraram 5, segundo o site oficial da própria PlayArt. O PlayArt ABC, o PlayArt Ibirapuera, o PlayArt Marabá, PlayArt Praça da Moça e PlayArt Roraima Garden. Até o PlayArt Bristol, ali da Avenida Paulista, também fechou em 2022. A nota oficial falava que só estava em fase de elaboração de projeto. Mas atualmente a PlayArt continua como cinema e também como distribuidora de filmes, mas é porque hoje a fatia é um pouco menor. E até porque não tem tanto o peso de antigamente, até a exposição da marca pra gente, porque a gente não tem mais VHS, DVD, eles não têm porquê onde colocar isso. Só nos cinemas mesmo e nos filmes. E isso muito também porque antigamente as empresas de fora precisavam de alguém para distribuir aqui no Brasil, que nem é o caso da Abril Vídeo, que se você não viu, também é um vídeo muito legal de você assistir o que aconteceu com a Abril Vídeo. Mas agora eles trazem as próprias empresas daqui, as subsidiárias, e distribuem eles mesmos. E também tem uma divisão bem grande ali de distribuidoras, as majors e as independentes. As majors são as mais importantes, né? Tipo Disney, Fox, Paramount e várias outras. E as independentes, Paris Filmes, Imagem Filmes, Downtown, H2O e tantas outras, incluindo a PlayArt. Ou seja, a PlayArt ainda existe. E eu nem sabia que tinha cinema, né? Mas depois a gente estudando e vendo, a gente descobre que as empresas só se renovam, reciclam e sobrevivem. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vai ver os outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui do seu lado, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!